Você pode se assentar, mas mesmo assentado, eu convido você, com toda reverência à palavra de Deus, a abrir no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Irmãos, eu estou intrigado com esse negócio do hino, hein? Fiquei pensando aqui, será que eu que surtei? Alguém conhece outra melodia desse hino? Não? Tem, né? Dai louvor e celebrai. Ah, não estou doido, né? Jesus, dai louvores, publicai. É o contrário, né? Foi, já vive Jesus. Então não estou doido, não. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. O texto diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que esse tipo de mulher é essa que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou, a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Quero que você tente visualizar essa cena comigo. Já sabemos aí, e mesmo nessa altura ainda, vamos dizer assim, ainda no capítulo 6, né, do Evangelho, talvez ainda nos primórdios do ministério de Jesus, ele já não era o mais benquisto entre os fariseus. Com certeza o nome dele circulava no intervalo do cafezinho dos fariseus na sinagoga, e alguém comentava: viu falar de Jesus que está andando por aí? Pois é, ele é primo do João, que chamou a gente de raça de víboras. Já não era alguém benquisto. Mas é curioso porque um fariseu, talvez intrigado por alguma situação que ele tenha visto, convida Jesus para sua casa. Convida ele para visitá-lo, para jantar junto com ele, e provavelmente com a sua família, e talvez convidados. E eles estão ali sentados e existe uma curiosidade visual aí, né? Só curiosidade mesmo, não é nada que faz grande diferença em relação ao texto, porque fala que essa moça que entrou chegou por trás de Jesus. Mas antes fala que Jesus se reclinou à mesa. Naquela época as mesas eram baixas, ou às vezes nem eram mesas, eram apenas tapetes expostos no chão com a comida. Então eles se debruçavam, eles se deitavam de lado mesmo no chão, apoiados pelo cotovelo, e ficavam ali naquela posição comendo. E essa moça se achega por trás de Jesus, que provavelmente está com seus pés esticados para o lado, porque ela sabe que o Salvador está naquela casa. Ela sabe quem é aquele homem que foi visitar aquele fariseu. E então, muito movida por aquilo que ela sabe a respeito de Jesus, por aquilo que ela conhece e por aquilo que ela sabe quem ele é e não simplesmente o que ele estava fazendo, ela não pede nada. Ela nem mesmo se achega diante dos seus olhos. Ela por detrás se aproxima
e quebrando esse vaso feito de uma pedra aí, muito preciosa, o alabastro, contendo um perfume caro, geralmente era isso que carregavam esses vasos também caros, ela quebra esse perfume e derrama esse perfume sobre os pés de Jesus. E muito tocada por aquilo que ela mesma fazia, diante de quem ela estava, diante da grandeza e da magnitude da presença do Salvador, ela chora. E as suas lágrimas começam a cair sobre os pés de Jesus. E ela lava os pés de Jesus. E vendo que os pés dele estavam molhados e ela não tinha talvez uma toalha, ou talvez nem quisesse usar uma toalha, ela pega os seus cabelos, e as mulheres daquela época todas tinham cabelos longos, pela própria cultura, e passa os seus cabelos para secar os pés de Jesus, para limpar os pés de Jesus das suas lágrimas e espalhar aquele perfume que ela tinha colocado. Imagine você então que era inevitável, primeiro ignorar uma pessoa ajoelhada dentro da casa, que não era dela, quebrando um perfume que deve ter exalado o seu cheiro pela casa, chorando, e muito provavelmente chorando de uma maneira intensa, copiosa, a ponto das suas lágrimas caírem constantemente sobre os pés de Jesus. E todo mundo fica um pouco assustado com aquilo. Alguns, mais do que assustados, indignados. O texto faz uma caracterização dessa mulher muito específica. Chama ela de pecadora, uma pecadora. Ela não tem nome, ela é a pecadora. Ela é conhecida pelo seu pecado, ela é a pecadora. Lá vem a pecadora, lá está passando a pecadora. Era assim que ela era conhecida. E é engraçado porque a Bíblia nunca deixa de dizer que tem alguém que não é pecador, mas diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, ainda que seja dito lá na frente. Mas esse é um conceito bíblico, todos são pecadores. Mas ela, de maneira específica, ela é conhecida como a pecadora. Muito provavelmente o pecado dela era algo público, era algo que era fácil de perceber. Talvez uma prostituição ou talvez um comportamento pecaminoso muito evidente diante da sociedade que fez com que ela fosse conhecida como a pecadora. Então a pecadora entrou na casa do fariseu, santo, bom, correto, justo, direito, admirável diante da sociedade. E a pecadora lava os pés de Jesus, derrama perfume aos pés de Jesus. E o texto fala para nós que o fariseu ele se incomodou aqui dentro, ele não falou nada. Ele pensa que com ele dentro dele, se esse homem fosse profeta de verdade, e aí dá para a gente uma impressão de que a visita era um teste, né? A visita era um teste, vamos ver qual é que é a desse Jesus aí. E ele pensa, se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que tipo de mulher que é essa que está aí encostando nele, jogando perfume nele, fazendo esse estardalhaço. Que vergonha para ela, para ele e talvez até para mim que estou recebendo essa gentalha aqui na minha casa. E mesmo tendo pensado todas essas coisas, o Senhor Jesus, sendo Deus, conhece os pensamentos do nosso coração. E conhecia o coração daquele fariseu. Então ele faz uma parábola, uma pequena parábola com esse fariseu. E fala sobre dois homens que deviam a um senhor. Um devia mais e outro devia menos. Os dois foram perdoados. E o fariseu consegue concluir que quem ama mais é aquele que foi mais perdoado. Esse texto fala para nós, dentre muitas coisas, de uma adoração muito profunda por parte dessa mulher. Primeiro, o fato dela ser conhecida como pecadora faz com que ela tenha consciência, talvez pela boca dos outros, mas por si mesma, da condição em que ela se encontrava. Ela era reconhecida como a pecadora. Sabendo que era a pecadora, ela sabia que ela muito precisava e só tinha alguém que podia dar tudo o que ela precisava. E por isso, ela não mede esforços. O perfume que ela derrama sobre os pés de Jesus é um perfume caro, muito caro. E talvez tenha custado a ela todo ou muito do seu dinheiro. E se ela tivesse gastado, então tinha gastado todo o seu dinheiro comprando perfume, e talvez não tivesse mais o dinheiro para uma boa toalha, e talvez não tivesse condições de levar um tanto de água para lavar os pés de Jesus, ela deu mais. Ela não deu o que ela podia comprar, mas ela deu o que ela tinha de si: suas lágrimas e seus cabelos. A adoração dessa mulher, ela deve incomodar o nosso coração a pensar o quanto a gente está realmente disposto a se mover e a dar e a entregar para uma vida com Jesus. E aí Jesus começa a fazer o paralelo para o fariseu daquilo que aquela mulher fez e daquilo que ele deixou de fazer. Ela, a pecadora. Ele, um homem da lei,
alguém do templo, da sinagoga, conhecedor da palavra, sabiam os ritos, admirável, como eu disse antes, alguém exemplar para o povo, e tão exemplar que se sentia então no papel e no lugar de julgar os outros, nesse sentido também. Mas ela fez aquilo que agradava o Senhor Jesus. Ela, na sua simplicidade, talvez na sua ignorância, na sua pecha ou no seu rótulo de pecadora, fez exatamente aquilo que agradava o Senhor. O culto que agrada a Deus não é convidar Jesus para jantar na sua casa e servir uma mesa bonita, simplesmente. Mas é o culto da entrega, que apresenta o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que a palavra nos fala. Nós somos convidados a uma vida de entrega tão profunda que, se for necessário, nós gastamos tudo o que temos para dar a Jesus. Mas Ele não se interessa pelo nosso dinheiro. O que Ele quer mais são as nossas lágrimas e os nossos cabelos. Coisas que a gente não pode comprar, mas que a gente só pode dar quando a gente entende que não tem nada mais precioso e valioso do que estar aos pés de Jesus. Não tem nada que seja custoso demais, ou não deveria ter nada que fosse custoso demais para nós, caro demais para nós, precioso demais para nós, que nos impedisse de estar na presença de Deus. Não deveria ter o sono, o cansaço, que fosse grande demais para nós, para que a gente não viesse à casa de Deus, ou que a gente deixasse de fazer o nosso devocional diário. Não deveria ter para nós preço alto demais, que a gente muitas vezes não abre mão de fazer coisas que são confortos pessoais, mas a gente abre mão de fazer para a obra de Deus. Porque para nós é caro demais, até no bolso. É tempo demais, pastor. É leitura demais. É estudo demais. É difícil demais. É entrega demais. Eu tenho que me desfazer de tudo isso para seguir Jesus? Eu já me desfiz de tanto. O que mais que Ele quer de mim? Ele quer tudo. Ele quer tudo. E eu digo para você que não tem nada que é valioso demais e não devia ter no nosso coração, porque realmente não é valioso demais, que deve nos impedir de chegar aos pés de Jesus. Essa mulher nos dá uma lição de humildade, de adoração. E Jesus nos mostra o porquê que ela nos dá essa lição. Jesus aponta o caminho da verdadeira adoração. É a adoração da entrega e da adoração que faz aquilo que agrada ao Senhor Jesus e não que faz a gente se sentir melhor. O fariseu talvez estivesse se sentindo importante, porque dentre uma multidão que perseguia Jesus, foi na casa dele que Jesus parou. Foi ele que ofereceu um jantar pomposo, mas esqueceu o básico, não lavou os pés do mestre, não beijou a face do Deus encarnado, não o adorou como devia. Porque o fariseu ofereceu apenas uma circunstância social. Aquela mulher cultuou o Messias. Nós somos chamados a cultuar a Deus, não a frequentar um evento social que tem o nome dele, chamado culto da manhã, devocional, escola bíblica ou culto da noite. Nós não somos convidados a participar do clube de Jesus, mas a adorá-lo em espírito e em verdade, a prestar verdadeiro culto. E esse culto acontece aqui, enquanto nós estamos reunidos, mas acontece na nossa vida diária, enquanto nós estamos prostrados aos pés do Senhor todos os dias, em entrega profunda e constante de tudo que nós somos. Mesmo quando nós não estamos reunidos, ou quando nossos irmãos na fé não estão enxergando, nós nos chegamos aos pés de Jesus, derramamos ali as nossas lágrimas e oferecemos a Ele o nosso culto e a nossa adoração. A adoração pessoal, inclusive, é quem muitas vezes guia a adoração desse momento. Porque o culto público ele é reflexo também do nosso culto pessoal. Muitos de nós chegamos aqui e somos movidos ao culto pessoal pelo culto público. Mas aqueles, principalmente, que caminham com o Senhor há um bom tempo, eles devem trazer o seu culto pessoal ao culto público. E deve ser reflexo da nossa vida pessoal aquilo que a gente faz aqui. Muitas vezes o nosso desprezo, a nossa falta de reverência, a nossa indisciplina, ou até mesmo a forma como a gente trata esse momento, reflete o quanto a gente está distante do Senhor ao longo dos nossos dias. A liberdade que eu me dou de ficar mexendo no celular durante o culto, ou mesmo de tratar esse momento como outro qualquer,
e não prestar atenção naquilo que está acontecendo. Ou talvez fazer tudo que é dirigido aqui a ser feito. Eu canto, eu leio, mas eu faço isso tão mecanicamente que eu não consigo nem lembrar uma música sequer que foi cantada. Porque são as músicas do hábito, são as leituras de sempre. Eu só fui com o rebanho lendo. Eu só fiz o que estava todo mundo fazendo. Nós somos convidados a prestar verdadeira adoração. Entrega do coração. Isso não se mostra na aparência. É verdade que a adoração daquela mulher ficou evidente na aparência, mas isso vem do coração. E não sou eu que vou avaliar se o seu culto está decente ou não. Nem o irmão do seu lado que vai avaliar se o seu culto foi bem prestado ou não. Mas o Deus que tudo vê, que conhece o nosso coração, Ele sabe que aquele que reconhece todo o seu pecado e o quanto foi amado por Jesus, o tamanho da ofensa que despejou diante do Senhor com os seus pecados e o tamanho do perdão que recebeu do Salvador, esse mesmo que sabe exatamente todas essas coisas, olha para o meu e para o seu coração e recebe a nossa adoração, em espírito e em verdade. Nosso desafio nessa manhã é clamar pela presença do Senhor que nos guie em verdadeira adoração. Mas clamar também por verdadeiro arrependimento e reconhecimento de que o Senhor muito perdoou. Talvez ninguém tenha chamado a gente e dito, olha o pastor pecador que vai subir no púlpito hoje. Olha lá o pecador que veio com a sua família frequentar o culto. Olha lá os pecadorzinhos andando por aí no colo dos pais. Talvez nunca ninguém tenha chamado a gente assim. Mas a gente sabe do nosso pecado. Porque a palavra nos demonstra. E se você tem lido a palavra escancara o nosso coração. Ela coloca a luz sobre nós e demonstra o quanto nós somos pecadores. E por isso a nossa adoração precisa ser profunda e de grande entrega, porque Ele muito nos amou, então nós podemos amá-lo também. Ele muito deu por nós, então nós devemos adorá-lo com tudo que nós temos e somos. Não tem nada, então, caro demais para nós, quando a gente tem a joia verdadeira, que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você a orar junto comigo, nesse sentido, pedindo que o Senhor nos ensine a adorá-lo verdadeiramente, a ter um coração verdadeiramente entregue. Fale com o Senhor também, mesmo enquanto eu oro. Leve a Ele a sua oração. Peço que Ele continue ministrando no seu coração nessa palavra. Pai querido, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E isso não é um jargão da religião, é uma verdade eterna que impacta o nosso coração. Porque ao dizer que fomos salvos por Cristo Jesus, reconhecemos o nosso pecado. Deus, e a gente não fez alguns pecadinhos pequenos. Nós não somos bons. Nós somos maus, o nosso coração é mau. E o nosso desejo natural é para o mal. Mas graças a Deus que enviou o seu Filho, seu único Filho, que viveu, morreu e ressuscitou. E entregando a sua vida por nós, morrendo na cruz por nós, o seu sangue nos lava de todo o pecado. E agora nós não temos mais a nossa vontade inclinada para aquilo que é mal. Mas pelo teu Santo Espírito que habita em nós, nós ansiamos pela sua presença. E queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos oferecer a ti, ó Pai querido, o verdadeiro culto, que é a nossa vida, apresentado como sacrifício no altar de Deus. Nós queremos, ó Pai querido, entregar os nossos dias, as nossas forças, o nosso respirar na presença de Deus. Nós não queremos viver, ó Pai querido, dormir e acordar para as nossas coisas durante a semana e chegar aqui por 1, 2 horas que seja, fazermos de conta que somos do Senhor. Nós queremos ser do Senhor de fato por completo todos os dias. Então, Deus, tira do nosso coração, do nosso olhar, do nosso pensamento, o senso de que tem coisas preciosas demais para a gente fazer, que não sejam uma adoração ao Senhor. Nos livra, Pai querido, do apego às coisas terrenas e mundanas, para que nós possamos viver inteira e completamente para o Senhor Jesus, para que nós possamos viver uma vida completamente entregue à adoração a Ti, ó Pai querido. Nós queremos Te adorar com o nosso pensamento, nós queremos Te adorar com as nossas atitudes, nós queremos Te adorar com a nossa fala e com o nosso silêncio. Nós queremos glorificar o Teu nome com as nossas relações, com a forma como a gente trabalha, com a forma como a gente ama, porque nós queremos amar com o Teu amor, ó Pai.
Por isso enche a nossa vida e nos dá a consciência do tamanho do perdão. E talvez nós nunca conceberemos o tamanho do sacrifício de Cristo, é verdade, mas sabemos que foi um altíssimo preço que o Senhor pagou por nós. Porque o Senhor deu a vida do seu próprio Filho por nós, pecadores indignos. Aqueles que são conhecidos como os pecadores, que não têm direito de entrar na casa de ninguém, que não têm direito de olhar nos olhos de Cristo. Mas pela graça, favor imerecido, o Senhor nos alcança. Olha nos nossos olhos e diz para nós: vá em paz, porque a tua fé te salvou. Pai querido, alcança mesmo o nosso coração e move o teu povo aqui reunido nessa manhã a uma adoração profunda. Não deixe que a gente desperdice esse tempo, que não seja mais uma aula de escola bíblica, que não seja mais um dia que nós viemos. Nós não queremos um evento social com o nome de Jesus. Nós queremos um culto de adoração a Ti. Queremos, ó Pai querido, provar do Senhor nesse tempo e sairmos daqui cheios de Ti e prontos para continuarmos o nosso culto depois daqui, durante todo o dia, toda a semana. Nós queremos retornar logo mais à noite, porque o nosso coração quer mais da comunhão com o povo de Deus, mais da presença do Senhor com o seu povo reunido, mais da instrução do Senhor pelos teus servos, ó Pai querido. Nós queremos adorar ao Senhor verdadeiramente. Nos ensina como fazer isso com o coração verdadeiramente entregue. Nós clamamos e agradecemos pela sua bênção sobre nós, em nome de Jesus.